Muitas pessoas que eu conheço e que já conversei amam filmes épicos e históricos. É muito legal, né, gente? Aquelas batalhas de espadas, aqueles exércitos medievais, grandes castelos. É por isso que nós separamos 10 filmes incríveis, medievais, épicos e históricos para você. Esse vídeo está imperdível, então não saia daí. E quando eu falo para você que a nossa lista está incrível, eu não estou mentindo, gente. E eu tenho certeza que já neste primeiro filme eu vou ganhar um like seu. Eu tenho certeza, porque o filme é incrível demais para você não apertar o dedinho nesse joinha. O Gladiador, do ano 2000. A gente tem estrelando Russell Crowe e ainda na direção Ridley Scott. Imagine só que beldade não é esse filme. Esse filme é tão bom que ganhou, ou seja, foi indicado a 12 Oscars, mas ganhou 5, inclusive de melhor ator para o nosso querido Russell. Contamos a história de General Maximus. É um general casca grossa do Império Romano que foi traído, perdeu a sua esposa, perdeu sua família, perdeu tudo que tinha. Foi jogado na arena para lutar como um gladiador. E aí é o ponto forte do filme. Além da interpretação do General Máximo, a gente ainda tem batalhas épicas na arena. São, assim, lutas de tirar o fôlego mesmo. A gente fica muito impressionado com todo o roteiro, com toda a fotografia deste filme. Não é à toa que foi indicado a tantos Oscars, né? A gente aprende sobre lealdade, sobre traição nesse filme. A gente entende até mesmo o valor da família e o amor de um pai por toda a sua prole. É um filme incrível. E ainda tem, gente, um ator que eu ainda não falei o nome, que é Joaquin Phoenix, o nosso Coringa da modernidade. Também está nesse filme e realmente interpreta muito bem. O que ele tem que fazer nesse filme, ele faz com o coração, como sempre. Ele não foi indicado a um Oscar, nem ganhou, mas interpretou muito bem, lindamente. Não perca esse filmaço. Dando continuidade à nossa lista de filmaços, que a lista está muito incrível mesmo, nós temos Coração Valente, lançado em 1995. Olha só, gente, vou falar uma coisa. Esse filme, quando eu assisti a primeira vez, eu chorei com o final desse filme, foi muito emocionante. Eu não posso falar para não estragar a sua experiência, mas eu te dou um conselho, assista, que é muito bom. A gente tem Mel Gibson interpretando William Wallace, que é um escocês que luta bravamente e arduamente, reúne um exército para resistir à Inglaterra, que estava oprimindo aquele povo. Na verdade, fazendo um adendo aqui, né? A gente sabe que, na verdade, na história, a Inglaterra tomou muita coisa de muita gente, né? Parte da Europa sofreu a opressão da Inglaterra. Então, esse filme não é diferente. E o ponto forte desse filme é que tem batalhas épicas. Sim, a maioria dos filmes épicos, filmes históricos, tem isso, mas esse filme é diferente. As batalhas são muito brutais. Até porque quem dirigiu esse filme foi Mel Gibson. Você sabia dessa? Deixa um comentário, eu sabia. Fala pra mim, você sabia disso? Então, ele dirigiu e olha só, o filme ganhou 10 Oscars. E desses 10 Oscars, faturou 5 estatuetas, como melhor filme e ainda melhor diretor. Para quem? Para o Mel Gibson. E era o segundo filme que ele estava dirigindo e já faturou uma estatueta muito legal, né? E como eu falei, esse filme traz todo o contexto histórico, coloca bastante batalhas incisivas, né? Para impressionar o público, um final que realmente é o plot twist do filme, é um ponto também muito forte desse filme, né? E o cenário, a ambientação, tudo foi muito estudado por Mel Gibson para trazer esse filme e torná-lo um filme incrível. Coração Valente não pode sair da sua lista. E agora nós temos do ano de 2005, Cruzada. Esse filme também é muito esplêndido, e até porque eu tenho que te falar, o astro desse filme você conhece, você se amarra. É o mesmo que fez Legolas. Lembra do Legolas do Senhor dos Anéis? Incrível, né? Aquele arqueiro muito top, então. Beleza. Orlando Bloom, que faz o papel de um ferreiro, um simples ferreiro de uma vida comum, que sai para as cruzadas, para batalhar em nome da pseudo-religião e pseudo-política, porque é isso que aconteciam nas cruzadas. O que era cruzada? Eram umas lutas, batalhas incentivadas pela religião e pela política, principalmente para tomar Jerusalém, a cidade sagrada, da mão dos muçulmanos. Batalhas muito sangrentas. E o filme vai trazer tudo isso. E vai ter algumas intrigas, mentirada como sempre para nos dar um enredo mais envolvente, mas o filme é muito incrível, com todo o recheio que tem que ter em um filme épico. Inclusive, ele é dirigido por Ridley Scott, mais uma vez.
Não foi indicada a nenhum Oscar, mas bem que devia, gente, porque o filme é muito bom. Temos a atuação do Orlando Bloom, que também está incrível neste filme, mas afinal de contas ele é muito bom, né? Então, A Cruzada vai te mostrar um pouco de história, né, do que aconteceu, vai te ensinar algo sobre as mentiradas políticas e a pseudo-religião, tá bom? Filmaço para entrar na sua lista também. E agora vamos de Joana d'Arc, lançado em 1999. A gente tem Milla Jovovich e também temos John Malkovich. Eu juro que eu não queria rimar, mas acabou saindo igualzinho esses nomes, né? Onde tem John Malkovich, geralmente os filmes são bons. Milla também já fez vários filmes legais e esse é incrível. E eu quero destacar nesse filme e também nos anteriores e até mesmo nos próximos os efeitos práticos, gente, porque não tinha computador para ficar criando nada, era tudo mesmo na base da técnica, vamos falar assim. Então esses efeitos práticos são incríveis nessas batalhas épicas desses filmes, né? E a gente tem assim, Joana d'Arc, uma jovem que tem visões, é muito paranoica com relação à religião, até porque tudo naquela época era religião. E na Guerra dos 100 Anos, na invasão da Inglaterra à França, ela dizia ser uma enviada de Deus com uma missão divina. E ela ficava tendo várias visões. E o rei, muito desesperado por ajuda, querendo se livrar de tudo aquilo, colocou um pequeno exército em suas mãos para resistir aos seus inimigos. E todo aquele exército era guiado apenas pelas visões dessa mulher, gente. É um filme assim que deixa a gente bem tenso, porque dá nervoso ver essa mulher tendo essas visões. Ela tinha hora que parecia que ela até estava surtando. Mas o filme, ela interpretou muito bem esse filme, diga-se de passagem. É um filme muito bom para você assistir, Joana d'Arc. Não perca, hein? E agora, Rei Arthur, filme de 2004. Esse filme vai trazer um retrato histórico e real de Arthur, defendendo a Bretanha contra seus invasores e tudo mais. É um filme bem incrível, muito bem roteirizado. E a gente tem Clive Owen como astro principal, que interpreta o Rei Arthur. E aí eu vou falar algo pra você, nunca ouviu falar dos Cavaleiros da Tábua Redonda? Pois é, Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. Isso é antigo, gente, e é muito fantasioso, porque existe uma pedra e uma espada enfincada nessa pedra, e aquele que consegue tirar a espada é o predestinado a salvar a pátria. E esse filme vai ter que fazer um equilíbrio entre fantasia, ou seja, mito e realidade. Ele vai puxar mais para o realismo, tá? Esquece essa história toda que eu falei, porque o filme não vai trazer isso. Vai ser um retrato assim de um homem tentando defender a sua pátria e reunindo cavaleiros para lutar bravamente em batalhas épicas, muitas intrigas e mentiras e tudo mais. É o retrato digamos assim, da resistência à opressão. Rei Arthur traz isso. É claro que vai dar aquele toque meio mítico, né? Quem assiste fica pensando nisso, mas na realidade a proposta não é essa. Muito bom o filme, não perca! Agora vamos de Robin Hood, lançado em 2010. É o arqueiro mais casca-grossa que eu já conheci. E a direção desse filme até me chama a atenção. Mais uma vez, Ridley Scott. E eu que tenho que falar o seguinte, gente. Ridley Scott deve ser um especialista em filmes épicos, porque os filmes que ele dirige são muito bons. Eu acredito que é a especialidade dele, só pode. E geralmente os diretores têm assim seus astros que gostam de trabalhar. E ele chamou mais uma vez Russell Crowe para trabalhar com ele. E agora nós temos Russell Crowe interpretando o Robin Hood, que é um arqueiro muito habilidoso que vai defender toda a classe pobre, vai defender os oprimidos. E ele é mais ou menos assim, tira dos ricos para dar para os pobres. Isso já é lendário, né? Todo mundo já conhece um pouco essa história. Só que esse filme vai fazer uma abordagem mais sombria, nua e crua da vida de Robin Hood. O seu início, lá as raízes dele e passo a passo, como subir uma escada até ele se tornar o grande herói de todos os tempos. É um filme incrível com uma atuação também estupenda de Russell Crowe, como sempre. Muito bem, gente, vamos falar de uns caras muito bravos, espartanos. Segundo a lenda, os caras mais bravos que existiam na Grécia, né? A gente tem até nomes estampados em blusas, em academias e tudo mais, porque supõe a lenda que os caras eram incríveis de tão bravos, não temiam a morte, não temiam nada. Mas o nome do filme é 300
É isso mesmo que eu estou falando. Tem o 300, que é o primeiro, e tem 300, Ascensão do Império. Vamos focar mais no primeiro filme e detalhar um pouco o segundo. E esse primeiro nós temos assim, ó, a história de um rei muito chateado, que é o rei Xerxes, interpretado por Rodrigo Santoro. Após a morte do seu pai, ele parte em vingança contra a Grécia e vem destruindo tudo em seu caminho, a não ser quando ele se bate de frente com o rei Leônidas, interpretado por Gerard Butler. E é o seguinte, rei Leônidas tem só 300 homens, como vai resistir esse exército? Tudo tem estratégia, né? Mas o que nos mostra esse filme é que esses homens são muito valentes, muito destemidos, não têm medo da morte e vão lutar até o fim pelo seu reino. E isso que é bem incrível. E as batalhas desse filme bem coreografadas, a cenografia, ou seja, todo o visual é deslumbrante, é muito incrível. E as batalhas acontecem em muitas cenas em slow motion, em câmera lenta, detalhando todo o movimento, o ângulo de câmeras. É bem incrível mesmo, a gente pode acreditar. Já o segundo filme vai focar mais nas batalhas marítimas, nas cruzadas, né, nos navios e tudo mais, que também é bem interessante, bem deslumbrante. E a mesma narrativa, gente, é o seguinte, defender o reino. Aí tem todas as mentiras e intrigas, todas as estratégias para vencerem um ao outro, né? Mas todos são incríveis. Mas eu prefiro o primeiro filme. O primeiro filme é muito melhor do que o segundo. E nem fizeram o terceiro. Eu pensei que ia ter uma trilogia, mas não aconteceu. Você já ouviu falar no termo presente de grego? Se você já ouviu esse termo e não sabe a origem, eu vou te falar agora porque esse filme vai mostrar o porquê desse trocadilho. Troia, lançado em 2004. Mas calma aí que já você vai saber a origem dessa frase icônica, tá bom? Mas esse filme vai nos mostrar e retratar a batalha entre gregos e troianos. Inclusive, esse termo também é muito conhecido. Eu conheço um pub que se chama Gregos e Troianos. Olha, o pessoal é bem criativo, né? Mas voltando ao filme, o filme também vai retratar profundamente a história de um dos heróis mais icônicos e mais complexos de toda a Grécia. Inclusive, um herói bem duradouro. Os gregos lembram sempre dele, Aquiles. E Aquiles, nesse filme, o lendário Aquiles, interpretado por Brad Pitt. Brad Pitt bem mais novo, com alta performance, um corpo bem estruturado, e ele usa isso muito bem nas batalhas épicas, principalmente dele contra um único oponente. Ele é muito ágil e é quase impossível vencê-lo. E o filme, para te ensinar por que a origem desse trocadilho presente de grego, em meio a toda essa confusão, os gregos decidem dar um presente para os seus troianos, para os troianos. Eles constroem um cavalo enorme e ali vão dar de presente. Só que dentro desse cavalo tem uma surpresinha. Os homens estão ali escondidos para atacar o reino por dentro, ou seja, atacar o palácio por dentro. E aí a origem do termo presente de grego. Ninguém quer um presente de grego, gente, porque o presente de grego não é bom, gente. Por isso o termo foi criado, tá bom? E esse filme foi indicado ao Oscar pelo figurino. É um filme que tem um figurino realmente incrível, é a única indicação que ele teve, mas é um filmaço. Ele já pode-se dizer que é um clássico nos filmes épicos. Galera, agora eu vou falar para vocês de um dos filmes mais incríveis, mais emblemáticos de todos os tempos no segmento filme épico histórico. Ben-Hur. Ben-Hur tem duas versões, de 1959 e de 2016, que é um remake descarado e mal feito, digamos assim. Calma que eu já vou falar por quê. Então vamos falar um pouco da história. Acompanhamos a história de Ben-Hur, que é um homem que foi traído por seu amigo romano, perdeu todas as regalias que ele tinha no reino. Além de tudo, sua irmã e sua mãe pegou lepra e foram expulsas do reino, ele não sabia onde elas estavam, foi preso, sofreu. Ponto alto desse filme é uma corrida de biga. Bigas são aquelas carroças assim que tem uma frente encurvada, geralmente cabe um ou dois, os cavalos vão puxando, as suas rodas têm umas pontas e vão um dando fechada no outro, e a última carroça que permanecer de pé é a vencedora do torneio. Isso é um ponto forte porque são cenas muito bem feitas, né? E esse filme mais moderno, 2016, vai apelar para efeitos visuais. Tá, isso é um ponto. Agora a gente vai lá em 1959 para você ver como o original
dar um banho de lavada nesse de 2016. Primeiro que ganhou 11 Oscars, inclusive melhor ator para Charlton Heston. Charlton Heston teve uma atuação tão icônica que até hoje é lembrado. Esse filme foi tão bem falado, e principalmente essa corrida de biga lá em 1959, porque foi algo muito novo, foi algo deslumbrante para a visão daquelas pessoas. Ficou aclamada essa cena, um filme genial. Poxa, venceu 11 Oscars, não é à toa que vai vencer 11 Oscars, tem que ser muito bom. E tem uma cena que para mim foi tão mais emblemática do que Corrida de Biga. Foi quando ele descobriu onde sua mãe e sua irmã estavam e ele saiu e foi atrás delas em umas cavernas onde tinham muitos leprosos, gente, e não podia de maneira nenhuma chegar perto, e elas falando, sai, não vem para perto de mim, nós estamos doentes, e mesmo assim ele chorando, pegou elas nos braços e tirou elas daquele local. Foi incrível e emocionante. A profundidade da atuação do Charlton nesse primeiro filme é demais. E toda a crítica bateu muito no filme de 2016 por causa da falta justamente de profundidade dos astros que interpretaram 2016. É um filme que, sem comentários, Ben-Hur, você tem que assistir esse filme que é magnífico. Nesse próximo filme, conheça a mente de um líder com um exército colossal, com um poder enorme em suas mãos. Alexandre, lançado em 2004. Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Não é à toa que ele levava esse nome. Não que ele fosse grande, que não era, mas porque ele tinha um exército incrível. Ele tinha uma utopia em sua mente, conquistar todo mundo. E ele bem que fez isso, podemos dizer. Todo mundo daquela época, né? Porque ele passou por diversas dinastias, diversos lugares, diversas culturas. E esse filme, dirigido por Oliver Stone, é muito incrível. Apesar de não ter sido indicado ao Oscar e tudo mais, é um filme incrível pelo seu cenário, né? Seus cenários, porque cada cultura que Alexandre invadia e tomava tinha uma cultura diferente, é claro, costumes, figurinos, ambientação, tudo isso foi muito bom nesse filme. E a gente, assim, aceitou a ideia de que o exército era colossal, era magnânimo mesmo, e onde passava vinha destruindo e tomando tudo. E esse filme vai abordar mais ainda a complexidade da mente de Alexandre. Imagine só qualquer um com tanto poder nas mãos e com a mente diabólica, digamos assim, e com um sonho desse de conquistar todo mundo, colocar todo mundo aos seus pés. O filme vai nos mostrar isso, por isso que o filme vai ser tão incrível. Além das batalhas, além de toda a riqueza de cenário, toda a riqueza de cultura, tem esse ponto-chave também. Então, galera, estou muito feliz em ter chegado aqui em mais um vídeo. Já vou pedindo para você comentar qual desses filmes você já assistiu e se você assistiu, qual você mais gostou. Fala para mim, gostou dessa listagem? Deixa aquele like, como sempre a gente vem pedindo. Deixa esse comentário aí, dá essa moral, porque o canal precisa de vocês, a verdade é essa. A gente constrói nossos conteúdos, a gente separa, a gente tenta fazer o nosso melhor e só o que eu peço é essa contribuição com o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. É muito bom fazer isso, eu amo. Eu sou o Cami, este é o Cami Reviews. Muito obrigado, até o próximo vídeo.